Olá, começa agora mais um TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós vamos falar da importância da imprensa na comunicação sindical, na comunicação com os trabalhadores, para a situação atual do país. E para falar sobre esse tema, nós temos a participação da secretária de Imprensa e Comunicação da CUT São Paulo, Adriana de Oliveira Magalhães. Olá, Adriana, tudo bem? Olá, bom dia Jefferson, bom dia Edson, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da rádio, da TV Secor Comerciários. Obrigado por participar, Adriana. E nós temos aqui também o Edson Bertoldo, nosso diretor do Secor. Tudo bem, Edson? Olá, Jefferson, tudo bem? Olá, Adriana. Obrigado por ter aceito o convite aqui, em nome dos comerciários aqui da nossa região, em todo o Brasil. E o programa hoje está imperdível, nós vamos tratar de um tema que a gente vem batido muito aqui na tecla, que é a comunicação do movimento sindical com você, trabalhador e trabalhadora. Mas antes da gente entrar propriamente no tema do nosso programa, vamos apresentar aqui a Adriana e falar um pouquinho da Adriana. A Adriana começou na juventude, né, na militância da juventude da CUT, e hoje está na Secretaria de Imprensa e Comunicação. Adriana, como é que foi seu ingresso no movimento sindical? Você tem origem nos bancários, não é isso? Isso, a minha formação é em psicologia, né? Sou funcionária do Banco Itaú, ingressei no banco em 95 e em 2002 comecei a participar das atividades sindicais, da formação que o sindicato realiza com os seus trabalhadores. E foi paixão à primeira vista, né? Assim, me identifiquei muito com a luta do movimento sindical, com a luta dos trabalhadores e logo em seguida fui convidada para fazer parte da direção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, né? E há 3 anos, no último congresso da CUT estadual, assumi a responsabilidade de tocar a Secretaria de Comunicação, bem como também acompanhar a juventude por conta da minha militância, né? Além de militar nos sindicatos bancários, na saúde do trabalhador, porque a minha formação é em psicologia, eu também militei durante um bom tempo no movimento juvenil, né? Participação internacional, representação internacional. Nós participamos da organização da primeira conferência de juventude do governo federal. Foi uma geração que inclusive lutou muito na CUT para que se tivesse uma Secretaria Nacional de Juventude, por perceber que a nossa central e os sindicatos precisam ter uma política de renovação, mas para além de uma política de renovação, uma linguagem, atividades, pautas, né, que possam atrair a juventude, né? Porque o nosso país... Em algum momento percebeu esse distanciamento do movimento sindical da juventude. O movimento sindical acabou... E isso é uma tendência mundial do sindicalismo, né? O sindicalismo, isso é um desafio para muitos países, porque a juventude, muito também por um modelo neoliberal, de individualismo, acabou se distanciando dos movimentos mais coletivos, né? Essa formação agora que está na moda, tudo é empreendedor, né? É para colocar na cabeça dos jovens ser empreendedor. Tá? E o empreendedorismo é uma atividade muito solitária, né? Ele orienta para algo solitário, não é, Adriana? E do ponto de vista, ele pode ser interessante do ponto de vista das relações empresariais, né? Agora, do ponto de vista da organização e da luta e do movimento social, o próprio movimento social, por origem, é um movimento coletivo, um movimento que pessoas que culminam dos mesmos ideais, da mesma vontade, se associam. Então, hoje a gente vive, e acho que principalmente depois das manifestações de junho, o surgimento de muitos coletivos de juventude. Coletivos de juventude que tratam da comunicação, de cultura, de discussão de descriminalização da maconha. Então, você vai percebendo organizações, coletivos diversos, né? E as entidades tradicionais, como a CUT, a própria UNE, também têm esse desafio de repensar a sua estratégia, né? Então, eu acho que as manifestações de junho mostraram isso, né?
quer dizer, as redes sociais, elas estimularam, impulsionaram uma juventude que, por si só, tem essa questão muito motivadora da energia, de querer participar, de querer, né, tem sonhos, e que bom que a gente pode sonhar com... e nesse, acho que movimento de junho, muitos jovens, né, que não foram cooptados aí principalmente pelos grandes veículos de comunicação, perceberam que ali havia uma disputa política, né? Havia uma disputa colocada na sociedade que não era apenas única e exclusivamente o passe livre, mas era uma discussão de transporte público, a relação com as empresas do setor de transporte, discutir lucro, discutir que modelo de sociedade nós queremos, né? Tanto que as pautas eram muito difusas, né? Sim. Mas daquele momento ali, das manifestações de junho, eu acho que muitos jovens se associaram a entidades e a coletivos, e hoje eu percebo que teve uma renovação nos movimentos sociais, né? Agora, dentro dessas suas responsabilidades de acompanhar a juventude, você recentemente participou, né, do congresso, do 54º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? E você, inclusive, foi palestrante lá a respeito do efeito da terceirização para a juventude. Isso, Como é que foi a participação nesse congresso? Então, foi muito interessante porque, inclusive, a União Nacional dos Estudantes incorporou o tema do mundo do trabalho no congresso, né? Foi um congresso pautado pela forte crítica ao ajuste fiscal, assim como a CUT vem fazendo, né? Os estudantes e os educadores têm sentido nas universidades públicas a redução dos investimentos, próprios cortes no FIES, né? A redução da quantidade de bolsas do ProUni e a disputa pela pauta dos 10% do PIB para a educação, né? Porque com esse congresso, esse novo congresso muito conservador, aquilo que no ano passado nós tínhamos como algo mais consolidado, que seria os 10% do PIB para o Plano Nacional de Educação, com Eduardo Cunha e com as votações recentes, ninguém tem mais segurança de que a gente vai continuar um projeto mais desenvolvimentista, que coloque a educação no centro, né, da estratégia do país. Então, o Congresso da UNE foi muito importante, porque os estudantes estão muito preocupados com o modelo econômico que está sendo adotado recentemente pelo ministro para fazer superávit fiscal, né? E o superávit fiscal é importante que os comerciários saibam que é uma dívida pública existente no orçamento do Brasil, da União, e que 1,2% do nosso PIB, ou seja, digamos que na sua casa você tenha que fazer uma economia de 1,2 para poder pagar juros para banco, né? Quase todos aqueles que possuem títulos da dívida pública são os banqueiros desse país, né? São os rentistas que vivem simplesmente daquele título que ele comprou e dos juros que aquele título vem sendo aí remunerado, né, pela taxa Selic. Então, quando aumenta a taxa de juros, nós somos totalmente contra, porque aumenta a taxa de juros, ou seja, aumenta a despesa do governo para pagar os títulos da dívida e os títulos dos banqueiros. Por isso que a gente tem dito o seguinte, a presidenta Dilma, né, e nós, a CUT tirou resolução no seu congresso em apoio ao projeto de reeleição da presidenta Dilma, porque nós entendemos que foi um projeto de 12 anos que incluiu milhares de brasileiros e brasileiras, né? Que tirou o Brasil dos indicadores do mapa da fome no mundo. Vários jovens foram incluídos pelo ProUni, as universidades que foram, quer dizer, mais de 25 universidades públicas. Foi apoio a um projeto de país, mas na verdade o que está caminhando para a execução é outro projeto. É outro. Então a gente tem sido muito contundente, dizendo, olha, apoiamos esse projeto, só que esse projeto agora, na rota que está sendo conduzido, tanto para a CUT, como para o MST, como para a União Nacional dos Estudantes, não nos interessa. Então o Congresso da UNE ele foi marcado por uma crítica forte ao ajuste fiscal, né? Reivindicando mais investimento para a educação, assegurando os 10% do PIB, e também fazendo uma discussão sobre como o projeto de lei
o 4330, pode, né, prejudicar a classe trabalhadora e condenar uma geração. Esse foi o papo com a juventude. Porque nós sabemos que a concepção desse projeto, fundamentalmente, é como reduzir o custo da folha de pagamento dos empregadores. É como maximizar o lucro das empresas. Porque o que o projeto de lei da terceirização prevê... E é importante deixar claro, reduzir custo. Em colocando um atravessador e achar que vai ter algum ganho para o trabalhador, com mais um atravessador no meio, não existe. Porque vocês bem sabem, quem hoje já é trabalhador terceirizado sente isso. Né? Por exemplo, são muitos os jovens que estão no setor de call center, nas centrais de atendimento. Eu sou, como bancária, posso falar até muito bem disso, porque os bancos, em alguns segmentos, né, crédito imobiliário, cartão de crédito, o atendente, inclusive, se identifica como atendente do Santander. Né? O Ministério Público fez um trabalho a partir das denúncias, né, dos trabalhadores, do sindicato, em relação ao Citibank, que condenou a internalizar todo aquele serviço, que era um serviço terceirizado, dizendo que aqueles trabalhadores eram bancários. Todos aqueles trabalhadores que eram trabalhadores terceirizados foram internalizados como bancários. O que significa? Eles faziam um serviço bancário, tinham acesso a dados de cliente, se identificavam como bancários, porém tinham metade dos direitos bancários, metade do salário bancário, jornada maior que o bancário, metade do ticket do bancário, não tinha participação nos lucros e resultados. O típico terceirizado, né? Então, complicado. É isso que a gente está dizendo. A terceirização vai significar a demissão de quem já está empregado para contratar 2 trabalhadores com condições Adriana, uma precárias. coisa interessante desse papo aqui, até provocar o Edson aqui, é como a gente continua ainda discutindo, avaliando e sentindo os efeitos de junho de 2013, né? Lá atrás, quase 2 anos, aliás, 2 anos se passaram e a gente ainda continua discutindo os efeitos daquela movimentação, daquela mobilização dos brasileiros, em especial da juventude, né? Eu tenho que falar para o trabalhador e trabalhadora que aquele junho foi um mártir na história do Brasil. Porém, não se sustentou. E quando eu falo que tem que sustentar a opinião, é cobrar as casas de lei. Tanto Câmara de Vereadores como prefeitos, Câmara dos Deputados, principalmente a Câmara dos Deputados. E hoje a gente vê que aquele movimento foi lindo, as imagens ficaram na história, porém não surtiu efeito nenhum. Por isso que o importante é você estar junto conosco no movimento sindical, porque o movimento sindical não é uma luta de um mês só, é um movimento constante que sempre está lutando por você. Parte da explicação tem a ver com o tema do nosso próximo bloco, que é a importância da mídia e como a grande mídia, tem se comportado no país e na condução dos debates, inclusive para a juventude. Mas você fica ligado aí, a gente já volta com o programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, falando aqui de comunicação, de mídia, com a secretária de Imprensa e Comunicação da CUT São Paulo, Adriana Magalhães. Adriana, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito dos movimentos de junho, a respeito aí da mobilização dos estudantes, que você teve uma participação aí na sua origem, né, no movimento sindical. Agora, depois de junho, a mídia conduziu as discussões e debates para um outro lado que fugiu um pouco das manifestações da época de junho. Como é que você avalia esse processo? Como é que você avalia a mídia brasileira hoje? Bom, a mídia brasileira, ela se comporta como um grande conglomerado econômico, né? Acima de tudo, ela tem interesses econômicos e financeiros, como, por exemplo, os grandes bancos têm. Eu acho que essa é a questão, para mim, que é a origem, né? Do fato da gente ter uma mídia muito seletiva, né, no país. E quando eu falo da mídia, eu estou falando dos grandes conglomerados, né, das 7 famílias que controlam o sistema público, né, de TV. É importante que os comerciários saibam que tanto rádio como TV são concessões públicas, que são renovadas num prazo aí de 15, 20 anos. E que deveriam, no caso das emissoras de TV, obedecer
alguns artigos da Constituição que, infelizmente, não foram regulamentados. Um dos artigos da Constituição, inclusive, diz que no Brasil é proibido o monopólio, né? O oligopólio. E a gente tem dados que mostram que a TV Globo controla 70%, né, da transmissão nacional. São mais de 120 afiliadas da Rede Globo. Isso não é um monopólio, né, Adriana? É um monopólio, né? É um monopólio midiático, porque ela é extremamente seletiva. A gente também costuma dizer que, do ponto de vista político, não há imparcialidade. Essa coisa que há imparcialidade na cobertura, não há imparcialidade. Há parcialidade, porque o editor-chefe, ele tem opinião. E ele segue a opinião do dono da emissora, né? Então, eu gosto de citar um exemplo muito claro. Agora, recente, está para ser instaurada a CPI do HSBC, e que foi, inclusive, fruto da denúncia do Wikileaks, né? Para explicar para o nosso telespectador, para quem não sabe, o Wikileaks é aquele escândalo do vazamento de documentos que acabou gerando aí prisões, uma perseguição, né, por parte da CIA no mundo todo, porque documentos vazados aí, documentos secretos do governo norte-americano foram vazados. Isso. E que aqui no Brasil tem o jornalista Fernando Rodrigues, que tem essa lista com 8.000 clientes que possuem conta em paraísos fiscais, né, paraíso fiscal administrado pela HSBC. E dessas contas, algumas famílias são famílias proprietárias dos grandes veículos de comunicação. Então, a família Saad, a família Marinho, né, a família Civita. E a grande imprensa praticamente não menciona esse episódio, ele desapareceu da grande imprensa. Não menciona isso. Então, quer dizer, quando é para atender os seus, quer dizer, faz um discurso, né, por exemplo, o que a imprensa fez recentemente em relação à cobertura da Lava Jato, foi quase um desmonte da Petrobras. E o que nós ponderávamos e pontuamos na nossa imprensa sindical e os próprios trabalhadores da Petrobras era dizer o seguinte: faça a investigação, puna quem tem que punir, a má gestão, a má administração, os corruptores, mas não puna o patrimônio brasileiro que é a Petrobras. E a imprensa nacional, com a forma que fez a cobertura, inclusive, colocou a Petrobras, do ponto de vista de investimento internacional, lá embaixo. Porque os outros veículos de comunicação no Brasil também, do mundo também, apontam a linha editorial. Então, assim, os principais veículos de comunicação, eles não são imparciais, como dizem, tem uma linha editorial muito clara do ponto de vista político, do ponto de vista partidário, do ponto de vista das pautas, porque você não tem mesmo, se você perceber, a cobertura, ela não dá ao mesmo tempo para duas opiniões, né? A discussão sobre a redução da maioridade penal, como está sendo colocada. Eu não vejo debate se contrapondo ao projeto. Eu só vejo uma linha editorial meio que forçando inclusive uma opinião pública, né, favorável ao projeto, sem ter uma... E uma exposição seletiva de episódios, né, como se eles fossem maioria. Na verdade, é uma minoria de crimes cometidos por jovens, né, por crianças e adolescentes. Menos de 1% de homicídios, essa né, estatística crimes, acho que ainda é polêmica, mas assim, de qualquer forma, é a minoria. Né? É a minoria. E ainda com um sistema carcerário no Brasil que é extremamente questionável do ponto de vista de ressocialização, né? Então, e quando a gente ainda tem, né, mesmo com todos os avanços, uma baita desigualdade social, enquanto nós ainda temos, e é uma discussão que a gente faz muito, o Estado de São Paulo, nos últimos 20 anos, construiu muitos presídios. Quer dizer, que investimento que nós queremos ter para a nossa sociedade? Presídios ou escolas de período integral? Essas crianças e os adolescentes que estão em famílias de mais vulnerabilidade ou em situações, principalmente em relação ao tráfico de drogas, né? Porque muito disso tem relação com o tráfico de drogas, e todo um sistema também, né, corrompido. Olha
a investigação que o Ministério Público fez em relação ao PCC e o Comando Vermelho, né? O crime organizado no Brasil, até onde ele chega, né? Desde a relação da corrupção nos presídios, a relação, infelizmente, também, que é uma discussão que a gente também tem que pensar, qual que é o papel da polícia militar, né? Os policiais também têm que ser valorizados, também têm que ser bem remunerados, assim como os professores também devem ser bem remunerados. Então, que modelo societário nós queremos? E eu acho que nisso, os veículos de comunicação, eles deveriam cumprir um papel mais social, porque na própria legislação diz que programas educativos devem ser transmitidos. Os programas educativos hoje na TV aberta só passam a altas horas, de madrugada. Né? São raríssimos, né? São raríssimos. Agora, acho que assim, essa questão da parcialidade da mídia, ela fica muito evidente na forma de expor os movimentos sociais. Os sindicatos, por exemplo, né, Edson? A gente sempre cobra aqui no programa a atenção do trabalhador, né, a busca do trabalhador por informação nos canais oficiais do sindicato, porque o espaço para os sindicatos na grande mídia, nas TVs, no rádio, geralmente é marginal, é para apontar problemas, às vezes inventar problemas, ou para apontar aqueles piores exemplos que existem em todos os segmentos da sociedade, mas nunca para falar, por exemplo, da greve dos professores, como foi importante, para falar, né, das mobilizações dos comerciários, dos bancários, não é isso? Bom, pegando o gancho aqui da Adriana, esse tema mídia é muito ótimo de ser debatido com você, trabalhadora, por quê? Não vai dar oportunidade para a gente, são 7 famílias que controlam o meio de comunicação. Eles colocam o que quer na sua casa. Para o seu filho, a formação do seu filho for em frente à televisão, você está perdido. Então, você tem que buscar, há muito tempo eu venho falando, você tem que buscar os canais de comunicação do movimento sindical, você trabalhador, porque nós damos o contraponto da sua visão de trabalhador. Eu estou aqui com a convenção coletiva do nosso sindicato, que foram distribuídas aí no comércio, e aqui onde está a informação. Jamais na televisão vai falar que o dia do comerciário você tem 2 dias e 1 dia de folga, etc. Você tem aqui a Secor Farma também, que é uma drogaria que nós temos, que é preço de custo de medicamento. Você tem a revista da Contrax, aqui da nossa Confederação de Comércio e Serviços, que está falando toda a situação no Brasil. Você tem a revista do Brasil, você que fica ali na revista Veja, né, a revista Isto É, você não sabe a porcaria que você está enfiando na sua mente. Então, vai me desculpar até o termo meio chulo, você não merece ouvir. Tem a revista do Brasil que fala da linguagem sindical. Além da internet, que viva a internet, que graças à internet prenderam aquele pessoal da FIFA, porque se não fosse o FBI intervir, aquelas pessoas que estavam aqui no Brasil recentemente, ficaram 30 anos aí deitando e rolando, foram presos graças a uma denúncia do site, como que é o nome, Jefferson? Wikileaks, que o FBI investigou e prendeu o Marinho, que está lá na Suíça muito preso. Então, é um tema muito complexo que, ainda bem que a nossa secretária de comunicação da CUT de São Paulo está aqui, e ela vai ver o quanto é difícil levar informação para o trabalhador e o quanto é difícil mostrar para o trabalhador a importância da comunicação, do entendimento, de ver 2 opiniões, porque aquele programa que 5 horas entra na sua casa e só fala da violência, ele vai fazer o quê? Que vai passar a minoridade penal. A gente vai ter um depósito de menores, vamos formar eles para eles, quando tiver 18 anos, estar formado no crime. Em vez de construir escolas, que vai dar um resultado a longo prazo, vamos construir cadeias. E o governador de São Paulo é especialista em construir presídio, em Presidente Venceslau, Presidente Bernardes, colocando tudo longe. Mas eles se formam lá no interior e voltam aqui para a capital para pegar você no trânsito, pegar você voltando do trabalho. Então, escute o nosso clamor. Vamos aqui com a nossa secretária para continuar nosso bate-papo. Pois é, você mencionou um assunto interessante que veio aí trazer uma revolução para a comunicação sindical, para a comunicação dos trabalhadores e para a informação da sociedade, que são as redes sociais. Como é que está o aproveitamento, Adriana, das redes sociais e da internet pelo movimento sindical? Como é que você encara isso? Bom, eu percebo que cada vez mais os sindicatos eles estão investindo nas redes sociais, criando Facebooks, aqui a própria, né, TV Web, são vários sindicatos que começam a ter essa experiência de utilizar os canais do YouTube para fazer vídeos, né? A própria relação, inclusive, com outros movimentos. A gente tem estreitou uma relação com a juventude do Mídia Ninja,
dos jornalistas livres, que são iniciativas de militantes da comunicação, né? Que querem fazer uma cobertura dos movimentos sociais, que querem ir para as ruas, mostrar ao vivo, fazer transmissão ao vivo. E isso vem também dando uma outra tônica às nossas atividades, né? Acho que o Edson falou bem sobre a estratégia do movimento sindical, né? A gente tem os nossos boletins, tem o site, tem o Facebook, tem 12 anos atrás nós ousamos em construir uma rede de comunicação que é a Rede Brasil Atual, né? Que são as rádios, né? São 3 rádios aqui, na capital é a 98,9, tem a Revista do Brasil, tem o site de notícias, o Rede Brasil Atual, né? www.redebrasilatual.com.br, que é a nossa forma de fazer a cobertura das nossas pautas, né? Não só do movimento sindical, mas o nosso olhar a respeito da política, da economia, da cultura, né? Das nossas personalidades, a personalidade dos trabalhadores, porque você tem trabalhadores que fazem de tudo, faz cultura, faz arte, faz projeto social, e essas pessoas não têm voz, né? É mostrar que nós somos a representação do Brasil com todas as nossas cores, magros, gordos, baixinho, careca, branco, negro, indígena, homossexual, né? Então, é colocar as pautas as nossas greves. Por que o MST faz ocupação? Por que o movimento de moradia ocupa os prédios abandonados? É explicar que a gente precisa, que a terra, né, e a propriedade tem uma função social. Agora, né? a Rede Brasil Atual também tem canal na TV, né? Isso, e tem a TVT também, que também é uma concessão, né? Ela está na NET. A gente tem uma programação a partir dos trabalhadores, está aqui o Edson mostrando aí, ó, canal 44.1, HD digital. A TV Osasco, aqui onde nós ficamos, TV Secor, retransmite em alguns horários também. Você pode acompanhar na programação da TV Osasco. Mas aqui a nossa produção já está nos informando aqui, o nosso tempo infelizmente está chegando ao final. Queria agradecer aqui a participação da Adriana no nosso programa, a participação do Edson. Obrigado, Edson, mais uma vez pela participação. E você já sabe, não fique sócio, confira no site do sindicato www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!